bom estarmos na casa de Deus. A partir do mês de março do ano corrente, nós pastores, principalmente aqui desta igreja, tivemos uma certa dificuldade e diria aos irmãos um trabalho até mais que dobrado. Muitas das vezes estávamos aqui pregando neste púlpito e só os meninos da mídia e os meninos e as meninas que fazem a tradução de Libras para os surdos. E olhávamos para esse templo sem nenhum irmão sentado na bancada. E isso doía aos nossos corações. 2020, um ano atípico no que concerne essa pandemia que tem assolado a humanidade. Mas nós, queridos irmãos, fomos um povo escolhido por Deus, nós cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e temos convicção da nossa salvação. Você pode dizer amém por isso? Graças ao nosso Deus. Hoje, último domingo do ano de 2020, tenho o privilégio de estar na escala, coincidentemente, para este último sermão num domingo. E nós vamos falar de algo que é extremamente importante para a vida do cristão e que traz subsídios para a nossa força, para a nossa comunicação com o nosso Deus. Sentadinho como você está, meu irmão, minha irmã, abra a sua Bíblia no escritor sagrado aos Hebreus, capítulo de número 11, nós vamos ler apenas o verso 1. A bem da verdade, muitos sabem este verso decorado. Hebreus, capítulo de número 11, verso 1. Todos encontraram? Os nossos irmãos que estão acompanhando pela internet, cultuem também. E nesse momento fiquem atentos à palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Gostaria que toda a congregação, em uma só voz, pudéssemos recitar esse verso. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Amém? Queridos irmãos, nós que um dia abrimos o nosso coração para que a luz do Santo Evangelho pudesse entrar, para que Jesus Cristo pudesse fazer morada, temos que ter esta convicção. Temos que ter a certeza de fato o que é fé. Essa palavra monossílaba, essa palavra pequena dentre tantas outras palavras, mas que tem um resultado imenso, um grande resultado nas nossas vidas espirituais. Não podemos ser cristãos, não podemos levantar a bandeira do Santo Evangelho, não podemos fazer apologia ao cristianismo, a Jesus Cristo, sem que venhamos a exercitar a fé nas nossas vidas. O século 21 me preocupa muito. Os que são da minha idade, alguns aqui têm menos de 19 anos, não é? Mas a grande maioria que está presente hoje aqui no templo viu a virada do século. Nós saímos do século 20, adentramos ao século 21, com tantas perspectivas, com tanta vontade de que a tecnologia de fato chegasse, e ela chegou e ela se instalou. Coisas que nem sonhávamos. E eu sempre digo, queridos irmãos, que os que estão aí no patamar dos 40, 50 anos, viveram um momento de transição. Coisas, no que concerne à tecnologia, apareceram. E também o quê? Desapareceram.
Há alguns conceitos que os meus filhos olham para mim e me veem como um arcaico, como um museu, coisa lá do passado. Eu não acredito que... Hoje eu estava ministrando na Igreja Batista lá das Malvinas e citei uma frase e os jovens começaram a rir um pouco. Ele disse: olha, no nosso tempo era cuscuz com pior sem ela. E ficaram rindo, sabe por quê? Porque não sabiam o que era pior sem ela. Quem sabe o que é pior sem ela? Fala sinal que sua mãe. Precisava ter muito água, não era? Comer uma pior sem ela, Evandro, pelo amor de Deus. Mas, meus irmãos, eu digo, era muito bom com ela, não é? Peixinho salgado, meu Deus do céu, não é? E fazia parte do nosso cardápio. E N outros conceitos que hoje foram ficando para trás, e nós não conseguimos, me entendo em nome de Jesus Cristo, certas coisas administrar. Isso são coisas físicas, são coisas materiais, é a tecnologia e N outras coisas. Porém, todavia, contudo, a fé é esse firme fundamento que eu preciso entender, que tenho que estar inserido nesse contexto fervoroso, entender que Jesus Cristo é o caminho, que Ele é a luz, que Ele é quem vai trazer a salvação para mim e para você. Eu não posso me desvencilhar desta fé, eu preciso exercitá-la. Os próprios discípulos, que estavam andando nada mais, nada menos com o próprio Filho de Deus, olhou para ele e disse: Jesus, aumenta-nos o quê? A nossa fé. Aumenta-nos, Senhor, a nossa fé. Olha que responsabilidade. Aqueles que estavam com essa grande responsabilidade de continuar repassando os ensinamentos de Jesus Cristo. Eu preciso, meu irmão, exercitar isso na minha vida. Não posso me ligar nas coisas físicas 100% e deixar a minha fé desvanecer. Se ligue, nós estamos nesse contexto, mas eu sou um ser físico e um ser espiritual. E o ser espiritual, ele vive por fé. Se você entende, diga amém, em nome de Jesus. Ele vive por fé. Tem um hino lindo, quando os irmãos cantam, eu acho maravilhoso. Rompendo em fé. Rompendo em fé. Precisamos, irmãos, exercitar isso de fato e de direito nas nossas vidas. A primeira observação que podemos fazer neste texto de Hebreus capítulo 11 é que a fé tem uma definição. A fé não é algo que estava vagando por aí, uma força qualquer ou algo indefinido. Não era nada ligado ao gnosticismo, de maneira alguma. Algumas pessoas que ainda não conhecem a fé em Cristo Jesus falam sobre como acham interessante essa questão de se acreditar em algo. Dizem que admiram os cristãos ou religiosos porque possuem esse foco e confiança em algo que não existe. Acreditam em algo maior. Muitos acham isso extraordinário, mas isso de fato é fé. Fé, acreditar no que não se vê, acreditar naquilo que vai chegar. Isso é fé, irmãos. E eu tenho fé em nome de Jesus Cristo. Espero que você tenha. Que 2021, que está aí às portas, vai ser um ano de vitória, um ano de paz. Mas, pastor, a pandemia certamente não passará. Qual o problema? Qual o problema? Tempos. Eu vi isso de uma irmã, essa frase, e guardei no coração. Tempos bons produz homens fracos. Tempo ruim produz homens fortes. Se você entendeu, diga amém em nome de Jesus. Nós precisamos romper este ano, adentrar a 2021 forte, dizendo com convicção, como o apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho o quê? Crido. Eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro, a nossa vida espiritual até quando? Até o fim. Nós precisamos exercitar isso, ter essa convicção. Não podemos desistir, meus irmãos, em nome de Jesus.
Alguns irmãos, nesse ano, como eu disse, tão atípico, esmureceram. Alguns irmãos estão desvanecendo. Precisamos ter resiliência. Hoje eu falei isso na rádio, junto com o pastor Samuel. Uma das coisas que eu achava mais interessante lá no sítio do meu avô é que em meio aos lajeiros, aquelas pedras, que tinha uma fenda, surgia praticamente um pé de árvore. Você já viu isso? E dizia assim: como pode ela nascer ali, as suas raízes sem ficar entre as fendas das pedras e nascer? Resiliência. E crente, cristão, salvo na pessoa de Jesus Cristo, precisa ter resiliência em meio à tribulação, em meio às situações difíceis. Levantar a cabeça, erguer sua cabeça e olhar para o alvo. Olhar para aquele que é autor e consumador de quê? Da fé, Jesus Cristo. Não esqueça disso, não esqueçamos disso. Autor e consumador da nossa fé. Culto doutrinário aqui sempre eu faço menção a isso, dando essa explicação. Não se preocupe em utilizar a fé. Pode gastar, pode utilizar. Porque quem é o autor dela não é você, é Deus. Amém, irmãos? Quanto mais você gastar essa fé, Ele te dá. No seu plano de telefone, se você gasta seus bônus, ele finda o quê? Acabando. E você vai ter que repor ali. Mas com a fé não é assim. Você vai usando e Deus vai repondo. De fé em fé é que o cristão vai andando e tem que ir agradecendo a Deus. Amém? Precisamos exercitar isso. O presbítero Esdras contou uma história aqui que eu nunca esqueci, viu, Esdras? Nunca esqueci. E tive a oportunidade também de conhecer lá os Estados Unidos, tal qual o irmão esteve. E quando você falou isso aqui, eu fiquei lembrando realmente das regras, não é? Da lei que é... A gente brasileiro diz, lá é cumprido, mas poderíamos também fazer a nossa parte e cumprir. E em um dos estados, lá nos Estados Unidos, instituiu-se que as instituições religiosas, igrejas, teatros, tinham que ter no mínimo 50% de vagas de estacionamento em relação à quantidade de ocupação no templo. Supondo que a igreja tivesse espaço para 300 pessoas, o seu estacionamento tinha que ter 150 vagas. E era lei. E lei tem que ser o quê? Cumprida. Geralmente as igrejas lá têm muitos espaços. Nessa história contou-se que o pastor ficou preocupadíssimo, porque tinha um espaço na lateral da igreja para construir o seu estacionamento. Porém, era uma montanha. E era muito caro para tirar aquela montanha, para construir o estacionamento. E havia um prazo. E o pastor conversou com a igreja: irmãos, a palavra de Deus diz que se tivermos fé, nós podemos orar e a montanha pode sair do seu lugar e lançar-se aonde? Ao mar. Os irmãos creem e foi uma efervescência na igreja. Cremos, pastor. Então vamos orar. Vamos pedir a Deus. Vamos fazer dias de oração aqui e essa montanha vai sair. Nós vamos assim cumprir a lei e construir o nosso estacionamento. E nesse dia 150 irmãos estavam ali orando no domingo. E o pastor disse: nós vamos orar. E amanhã, segunda-feira, essa montanha não vai estar mais aí. Os irmãos creem e foi uma alegria. E oraram. E foram para casa. Mas sabe o que aconteceu de lindo no outro dia de manhã? Irmãos que iam trabalhar de 8 horas da manhã, de 5 horas já estava saindo de casa. Você sabe por quê, irmãos? Dá para imaginar por que aquele irmão queria passar próximo da igreja tão cedo? Para ver o quê? A montanha fora do lugar. E o primeiro irmão passou logo cedo quando olhou e disse: eu sabia, essa montanha não ia sair daí não. E foi para o trabalho frustrado. O segundo irmão passou e disse: eu sabia, como é que essa montanha ia sair daí? Passa o terceiro irmão e assim sucessivamente. No culto de terça-feira, o pastor um pouco triste.
apenas com 50 membros agora. Irmãos, vocês creem que se a gente orar amanhã, quarta-feira, essa montanha não vai estar aqui? E aqueles 50 irmãos disseram: sim, pastor, nós cristãos vamos orar. E oraram. E na quarta-feira, logo cedo, os irmãos se acordaram para passar na frente da igreja. E o primeiro que passou disse: eu sabia. Essa montanha não tinha como sair daí. Na quinta-feira, o pastor triste, cabisbaixo, apenas 10 irmãos na igreja. Irmãos, vocês creem que se nós orarmos, sexta-feira, amanhã, essa montanha vai estar fora daí? Os irmãos disseram: nós cremos, pastor, e oraram. E pasmem os irmãos. Quando o primeiro irmão foi trabalhar daquele time de 10 que passou e olhou, disse: eu sabia que essa montanha não ia sair daí. O pastor entrou no desespero, começou a chorar no domingo de manhã. Senhor, tenho sido um homem íntegro. Senhor, eu tenho ministrado na igreja a tua palavra sem adulteração, na íntegra. E nós fizemos prova de ti e não fomos respondidos. Deus, me ajude, me dê força. Estou desvanecendo, eu sou o líder desta comunidade, em prantos, chorando. A secretária bate no gabinete: pastor, tem um rapaz aí fora querendo falar com o senhor. Ele disse: minha filha, eu não lhe disse que não podia atender ninguém, eu não estou com condições de aconselhar ninguém nesse momento. Mas ele está insistindo muito e acho que não é conselho. E o pastor disse: mande que ele entre. Limpou as suas lágrimas e se deparou com aquele rapaz adentrando ao gabinete, utilizando um capacete. E o rapaz disse: o senhor que é o pastor da igreja? Ele disse: sou. O que é que você está precisando? É alguma ajuda? Ele disse: não. O senhor soube que aqui na cidade nós estamos construindo um grande shopping center? Eu disse: sim, estou sabendo, claro. Pois é. E na parte de trás do terreno do shopping é uma verdadeira cratera. Nós precisamos de muito aterro. E nós queríamos dar uma proposta ao senhor. E o pastor começou a chorar e disse: é o quê? Disse: nós queríamos comprar essa montanha, se o senhor não precisar. Você crê? Diga amém, meu irmão. O pastor disse: como é? Você está querendo o quê? Ele disse: comprar. E a gente paga X por toda essa montanha. O pastor disse: você vai tirar tudo e ainda vai nos pagar? Ele disse: sim, se o senhor achar pouco, a gente dobra o valor. Porque aqui é um lugar perto do shopping. O pastor começou a soluçar, irmãos, a chorar. No outro dia, os irmãos viram todas aquelas máquinas retroescavadeiras tirando ali as caçambas, tirando toda aquela montanha. E a montanha foi removida para aterrar o shopping. E o dinheiro que ganharam com a venda da montanha, construiu-se assim o estacionamento e ainda sobrou dinheiro. Você crê? Diga amém, meu irmão. Vamos exercitar a nossa fé. Não vamos olhar para o físico e achar que as coisas acontecem da maneira que nós queremos. A montanha sair de um lugar e se lançar a outro. Certamente muitas montanhas já saíram da sua vida e você passou despercebido, meu irmão. E tudo vai acontecer no tempo de quem? No Kairos, tempo exclusivo de Deus. E da maneira dele. E Deus vai usar pessoas que você jamais imaginaria. Ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer. De onde vem, como veio, quem é, quem deixa de ser, não interessa. O cerne da questão é o resultado da fé. Amém, irmãos? É o resultado da fé. Tenha fé. Vamos agradar a Deus. Em Hebreus diz que sem exercitar essa fé, é impossível o quê, irmãos? Não esqueça disso. Sem fé é impossível. Não tem como agradar ao nosso Deus. As pessoas falam isso como se a fé fosse algo tão distante e quase inexistente, onde só alguns, abre aspas, loucos como nós, tivemos essa capacidade de tocá-la. Não é assim. A fé tem um firme fundamento, que é a palavra de quem? De Deus. Não esqueça disso. A palavra de Deus é a fé e vice-versa.
Quando você leva um documento no cartório, quando você vai reconhecer a sua assinatura, reconhecer firma, o escrivão vai colocar ali, dou o quê? Quem lembra? Dou fé. É fato, é real. Essa assinatura está aqui no livro, eu estou dizendo que dou fé, é verdade. A igreja entende, diga amém em nome de Jesus. Sei que esta palavra é verdadeira. Por isso espera a vida o quê, irmãos? Inteira. Palavra de Deus é a única fé que nós devemos confiar. Ela é a nossa regra de fé, de prática para o nosso cotidiano. Sendo assim, concluímos que Hebreus 11:1. A fé está baseada na palavra de Deus. Aquilo que eu busco pela fé, por mais que pareça impossível, para mim é muito mais certo de acontecer do que aquilo que eu possa estar buscando pelas minhas próprias mãos. Por mais que isso possa parecer coisa difícil, mas é fácil de alcançar através da fé. Tem coisas que nós imaginamos, isso aqui eu consigo fazer. Eu estava, alguns anos atrás, jogando bola lá no nosso acampamento. Eu falei meu acampamento, o irmão disse, não, nosso, lá não é sonho seu, é sonho nosso. Jogando bola com os meninos. Dixon, Nilcinho e outro jovenzinho. Eu fiquei até frustrado. Abro aqui um parênteses e tinha um dos colegas dos meninos do colégio lá também jogando. E um disse, olhou assim para mim e disse, toca a bola aí, coroa. Me deu uma dor aqui. Estou confessando isso para os irmãos. Eu fiquei tão assim quando ele olhou, toca a bola aí, coroa. Coroa. Achando ainda que era aquele jovem que estava no exército, eu acho, não é? Coroa. E aí eu vi a bola, irmãos, na minha mente, com a carreira que eu ia dar, eu conseguia chegar até ela. Foi pura ilusão naquele dia. Caí no chão antes de chegar na bola. A minha mente estava dizendo que eu chegaria, mas o meu corpo não teve condição de chegar até lá. Há coisas que você acha que é super simples de fazer, coisas que estão ao seu alcance e muitas das vezes você não consegue. Meu querido irmão, através da fé, que muitos acham que é impossível, mas nós conseguimos, sabe por quê? Porque Deus está conosco, amém? Deus está conosco. Não é à toa que Abraão ficou conhecido como nosso pai, o quê? Na fé. Sabe por quê? Ele não riu, ele não duvidou, ele o quê? Creu, simplesmente creu. Já disse, é fato que os irmãos sabem disso, e eu sou repetitivo nesse lado. Cresci ouvindo da boca de minha mãe a expressão dita por Abraão. Pouco eu sabia das Sagradas Escrituras, mas cresci ouvindo da boca de minha mãe a frase de Abraão. Calma, Deus proverá. Você crê na providência de Deus, diga amém. Deus proverá. Como é? No tempo dele. Tenha fé, exercite e Deus vai provendo, vai provendo. É de fé em fé e as coisas vão chegando. Porém, todavia é necessário estarmos também sendo gratos a Deus, como vimos esses irmãos aqui agradecendo. E você certamente tem motivos para agradecer a Deus. Eu fui indagado hoje pelo pastor Samuel na rádio acerca daquele hino. Contas muitas bênçãos, dizes quantas o quê? E o hino ainda dizia assim, diga todas de uma o quê? Aí pastor Samuel me pergunta, é fácil, pastor Elis? Pode dizer todas as bênçãos de uma só vez? Sabe qual foi a minha resposta? Impossível. Como você vai contar todas as bênçãos de uma vez? São muitas bênçãos. Nós precisamos agradecer mais a Deus. Nós precisamos agradecer mais a Deus. Utilize a fé para fazer o agradecimento. Amém, irmãos? Vamos agradecer. Coisa mais simples que está nos rodeando aqui, a gente passa batido e dependemos disso, chama-se o ar.
o ar. Esse ar que estamos respirando. Quantas pessoas não estão nesse momento cometido até dessa infeliz, né, Covid-19, que afeta o movimento dos pulmões, e você está aqui respirando normal. Amém, irmãos? Com essa máscara é péssimo. Tem gente que já disse, já está se acostumando. Disse, me dê a receita, porque ainda não consegui me acostumar com esta máscara. Mas é necessário, não é? Mas como é ruim, só essa máscara aí está dificultando. Você tira um pouco, de vez em quando a gente engana, não é? Eu não sei se já fizeram isso. E tem irmãos aí que faz, puxa, pelo menos, né? Estou vendo daqui. Eu também faço de vez em quando. Fica só na boca, não serve muito, mas a gente quer o quê? Respirar. Como é gostoso respirar. Quem está te dando este ar para você respirar, meu irmão? É Deus, é presente de Deus. Não nos cobra o quê? Absolutamente nada. Conta-se que um homem muito rico ficou internado. 3 dias internado e foi uma fortuna que teve que pagar naquela UTI. E quando ele saiu, ele começou a chorar. E alguns olharam e disseram, calma, o senhor tem mais dinheiro. Não vai acabar o seu dinheiro não, o senhor pagou isso e está chorando. Eu disse, não estou chorando por isso. Eu estou chorando porque certamente a minha dívida com Deus é muito grande. Porque 3 dias que eu fiquei aí, eu paguei esse valor. Quanto eu estou devendo a Deus dos dias que eu venho respirando normal. Se você entendeu, diga amém. Aleluias. Aleluias. Deus está dando para mim e para você. Preciso exercitar esta fé na minha vida. Preciso olhar para o alvo, para o autor e consumador desta fé. Todos nós esperamos muitas coisas. Esperamos ser mais felizes, esperamos ter nossa casa própria, esperamos poder trocar de carro todo ano, esperamos ser felizes em nosso casamento, esperamos que o mundo fique cada dia melhor. Todos nós temos esperança, mas a fé não é uma esperança, a fé é a certeza de algo que se espera. Amém, irmãos? A gente usa a esperança, mas use a fé, que ela vai além. Ela vai além e vai atingir a sua vida. Você vai ficar diferente, você vai ricochetear essa alegria, essa fé para os outros. Nós precisamos entender isso, queridos irmãos. Que fé tem que fazer parte do meu cotidiano. Quem espera por algo, vive consciente de que aquilo pode ou não acontecer. Para a fé, essa condição já não existe. Na fé, aquilo que se espera passa a ser algo certo. E essa é uma das grandes lições deste verso de Hebreus capítulo 11, verso 1. Quem daqui já não foi para a rodoviária ou para o aeroporto para pegar o seu avião ou lá na rodoviária o seu ônibus? Consciente de que ia viajar naquele horário. Eu já passei por isso. E isso é péssimo. Atrasou, deu uma pane onde o avião vinha e ficou no aeroporto. O senhor vai ter que ser colocado em um hotel, a viagem não vai acontecer hoje. Isso não é ruim? Aquela expectativa, aquela reunião, aquele horário que você tinha, não vai mais acontecer. E nós estávamos na esperança de que acontecesse. Repito, com a fé em Deus, isso não acontece. É na hora certa, é no momento certo e não há atraso, amém, irmãos? Com a fé funciona desta forma. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, tinha um irmão que estava na aula, no horário da aula, assistindo aula mesmo no horário do jogo. Estava torcendo por dentro, mas concentrado no que tinha que o quê? Fazer. Quem nunca passou por isso? Não é? Eu repito, inclusive o presbítero Aderson está ali presente, Aderson Quaresma, né? E ele e Neto, que eram ali da igreja congregacional do Centenário, sabe do que eu estou falando. Tínhamos
um irmão que era oficial da igreja, né? Isso é bom que tem pessoas que podem provar isso. E que se tivesse, no domingo de noite, ele na escala, né, como oficial da igreja, e nesse momento do jogo, estivesse passando o jogo de 13 e Campinense, esse irmão dava um glória aqui, um amém aqui, mas ia lá para dentro de quê? Do carro, ouvir o jogo. Como você pode exercitar a sua fé? Me diga isso. O corpo num canto, a mente aonde? No outro canto. Nós não podemos fazer isso, irmão. Não podemos estar no momento de uma prova, tentando se concentrar em fazer a prova com a mente no campeonato brasileiro ou em outras coisas. Eu falei até aqui com o reverendo Alexandre Ximenes, né? Até falei aqui no púlpito da igreja. Na biografia do pastor João Clima Ximenes, está lá dizendo que irmãos desta igreja, da Igreja Congregacional Central, passavam pelo crivo ali dos oficiais e eram até punidos, porque estavam assistindo o quê? O jogo do 13 e do Campinense. E eu rio sempre que leio isso ou que escuto, porque eu digo, como é que ele sabia que esses irmãos estavam assistindo, né? Tinha alguém tinha uma entrega, tinha um espia aí nessa história que também ia assistir para poder entregar esses irmãos. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Como é que eu vou exercitar a minha fé em Deus se coisas que me rodeiam tomam este espaço? Pense nisso em nome de Jesus. Nossa mente tem que ser ocupada com as coisas de Deus. Centralidade nas coisas de Deus. É fato que eu tenho essa dualidade. Eu tenho que exercitar-se fisicamente? Sim, mas eu tenho que exercitar-me também espiritualmente. A palavra de Deus é que traz esses subsídios para a nossa vida. A fé tem plena certeza em um fato. A fé não cria algo, ela traz a realidade natural ao campo da nossa visão, algo que já foi feito no sobrenatural. O natural é do homem, o sobrenatural é de quem? De Deus. Um colega da faculdade uma vez me disse, e ele era um camarada estudioso, ele disse, Nilson, tu crê naquela passagem de que Moisés abriu o mar vermelho? Eu disse, creio piamente, porque eu creio na palavra de Deus. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade, hoje os jovens têm essa facilidade aí com a internet de pesquisar, mas ele me mostrou um mapa. Ele estava armado, não é? Em que naquela região ali, onde Moisés foi atravessar, ele disse que a maré baixava. E era fácil passar a pé. Não precisamos ir longe, aqui em João Pessoa, na nossa capital, nós temos um local lá chamado, acho que Areia Vermelha, não é? E quando a maré baixa, quem tem lancha, o catamarã, vão para lá e estão lá. Esdra está lembrando que em Alagoas tem o caminho de Moisés, né? Tudo a ver, porque a maré baixa, e foi isso que ele quis explicar. E eu disse para ele, agora é que minha fé aumentou. E se você é doido, eu disse, agora é que minha fé aumentou. Porque com a maré baixa, os cavaleiros, diz a palavra de Deus, e cavalos morreram o quê, irmãos? Afogados. Você entendeu? Então não vamos dar ouvido àqueles que querem fazer com que a nossa fé deixe de existir em Deus. Temos que aumentar a nossa fé. Vamos entrar 2021 aumentando a nossa fé. Você vai ser bênção, mesmo que eu entre mascarado, mesmo que eu venha rompeando com essa máscara, junto com a minha família, eu vou receber 2021 de braços abertos e dizer que vai ser o quê, irmãos? Uma bênção. Palavras são o quê? Sementes. Faça apologia aos céus. Diga sempre palavras abençoadoras. Abençoe. A professora adentra a sala de aula numa classe de criança e um menino, um junior, crente, estava falando para os seus coleguinhas a história de Jonas. E a professora cética
olhou para aquela criança e disse: meu filho, você crê nisso? Ele disse: creio, está na Bíblia. A professora lá da minha igreja, na escola dominical, ensinou, professora. E foi verdade que Jonas passou 3 dias no ventre desse grande peixe, dessa baleia. Disse: meu filho, a baleia é um mamífero que está no oceano e ela, de fato, é muito grande. Mas a sua garganta é muito pequena. Só passa peixinhos pequenos, tipo sardinha. Jamais passaria um homem. Disse: professora, para mim não influi. Deus pode ter transformado Jonas numa sardinhazinha, mas que Jonas entrou, ele entrou. Ela olhou para ele e disse: meu filho, não creia nisso. Pare de conversar isso, eu não quero que você fale essas histórias para os meninos. E ela continuou, olhou para ele: se você tem fé? Mas tenho, professor. E tem mais. Digo para a senhora, quando eu chegar no céu, eu tenho uma alegria de querer ver Jesus. Mas por conta da senhora, a primeira pessoa que eu quero ver quando eu chegar no céu vai ser Jonas. Vou sair procurando quem é Jonas. Cadê Jonas? Para eu olhar para Jonas e perguntar como foi essa história. Aí ela olhou para ele e disse: sim, mas se Jonas estiver no inferno? Ele olhou para o professor e disse: a senhora pergunta a ele. Então, mas ele não desistiu da sua fé, meu irmão. Ele não deixou a sua fé de lado. E muitas das vezes o mundo tem feito isso comigo e com você. Quer que você venha a desvanecer da sua fé, a desistir. Está repreendido em nome de Jesus. Pratiquemos a nossa fé em toda e qualquer circunstância. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que a fé esteja lhe acompanhando. Não se desvencilhe dela. Simplesmente creia. Vamos ficar de pé e vamos orar. Depois estarei assim retornando.